kiss for you. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos continuar com as nossas aulas de geometria espacial. Estudaremos um pouco hoje de cubos e paralelepípedos. Dentre os poliedros que podemos chamar de prismas, estão aqueles que são chamados de paralelepípedos, ou seja, que as faces laterais todas são formadas por paralelogramos. Em especial, nós temos os paralelepípedos reto-retângulos. Bom, o que seria então um paralelepípedo reto-retângulo? Nós temos que as arestas laterais formam um ângulo reto em relação às arestas da base. Ou também eu poderia falar que as arestas laterais ou as faces laterais formam um ângulo de 90 graus com relação à face da base. Lembrando também que os lados opostos também são paralelos. E por que retângulo? Porque nossas faces são formadas por retângulos. Nós temos aqui as dimensões A, B e C, onde o A eu vou chamar de comprimento, o B de largura, ou também poderia chamar de profundidade, e o C, altura. Como seria então o cálculo do volume? Como o nosso paralelepípedo é também um prisma, sendo que o volume do prisma é dado pela área da base multiplicada pela altura, simplesmente teremos o volume é igual a A multiplicado por B multiplicado por C, ou seja, o volume é ABC. Nós também temos a área total, que seria então 2 multiplicado tudo em parêntese, AB mais AC mais BC e fecha parêntese. Aí você me pergunta, mas da onde veio esse 2 e por que desses valores? Nós temos o seguinte, repara aqui, como as faces da base e da parte de cima são iguais, nós temos 2 vezes AB, já que a nossa área da base é um retângulo. Nós também temos AC vezes 2, ou seja, nós temos aqui a parte da frente e a parte de trás, sendo o A base e a altura aqui em relação a esse retângulo seria o C, ou seja, 2 vezes A vezes C. E finalmente nós temos 2 vezes BC, que é o restante que está faltando. Nós temos 6 faces, sendo que nós temos 2 vezes a área da base, nós temos 2 vezes a parte da frente e a parte de trás, e também temos as duas laterais, BC. E agora nós temos o que? A diagonal do paralelepípedo reto-retângulo, dado pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí você me pergunta novamente, tá, mas da onde veio isso? Repare agora o seguinte, eu vou colocar aqui de verde esse triângulo aqui dentro do paralelepípedo. Nós também sabemos que ele é formado por um ângulo de 90 graus lá na base. Ou seja, é um triângulo retângulo, já que a nossa face da base é um retângulo e aquela parte ali no canto é formado por um ângulo de 90 graus. Colocando as dimensões aqui e sabendo que os lados opostos são iguais dentro do paralelepípedo, nós também temos que o seguinte, vamos olhar aqui o triângulo retângulo azul primeiro. Esse D1 aqui eu vou chamar de diagonal 1. Ele vai ser a nossa hipotenusa, o A e o B serão os nossos catetos. E a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, dado por hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então vai ficar diagonal 1 ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá, e daí? O que acontece? Então nós teremos que D1, que é a nossa diagonal 1, é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí você olha na forma e fala, nossa, mas não tem nada a ver ainda, tá faltando o C. Como é que fica então? Vamos olhar agora o triângulo retângulo verde. Também a gente vai ter que identificar aqui a nossa hipotenusa. A hipotenusa vai ser dada pelo D. E os catetos vai ser o C e o outro cateto D1. Aí fica assim, hipotenusa ao quadrado, que é o nosso D, é igual a cateto ao quadrado, que é o nosso D1, e o outro cateto ao quadrado, que é o C. Aí fica o seguinte, repare que esse D1 ao quadrado aqui, é a mesma coisa que raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E agora a gente só vai substituir, ou seja, d ao quadrado é igual, entre parênteses, todo o valor de d1, ou seja, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, fecha parêntese, elevado ao quadrado, mais c ao quadrado. O que acontece? Eu estou elevando o quadrado de uma raiz quadrada. O que acontece? Eu vou eliminar a raiz e o quadrado, já que são operações inversas. Daí fica assim, d ao quadrado
é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que já que eu eliminei a raiz aqui, e o restante que é o mais c ao quadrado. Como o meu d está elevado ao quadrado, agora basta que eu faça o quê? Tire a raiz quadrada, ou seja, o d que representa a diagonal do paralelepípedo vai ficar então a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Bastasse que eu somasse as dimensões ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada, e era só isso, tá? Agora vamos ver um pouquinho sobre o cubo. O cubo é a mesma história, só que o cubo é um paralelepípedo reto-retângulo especial, porque todas as arestas serão iguais. Ou seja, as dimensões A, B e C vai ser ao mesmo tempo o comprimento, largura ou profundidade no caso, e altura. Então fica o seguinte, ó, o volume, se eu multiplicar todo mundo, A vezes B vezes C, que no caso é tudo igual, vai ficar somente A ao cubo. E a área total, como é que fica? 6 multiplicado por A ao quadrado. Epa, mas da onde veio esse 6? A gente tem que lembrar o seguinte, ó, a área total é a mesma coisa que 6 multiplicado por A ao quadrado. Mas da onde está vindo esse 6? A gente tem que lembrar o seguinte, nós temos 6 faces, todas formadas por quadrados. Ou seja, nós temos a parte de baixo e a parte de cima, representado por esse roxo. Nós temos as laterais verdes aqui e também nós temos as laterais rosa. Eu acho que é rosa essa aqui, né? Então é só multiplicar por 1 quadrado a área dele vezes 6. E agora nós temos a diagonal, representada por a raiz de 3. Da onde está vindo esse valor? Vamos deduzir aqui então, ó. Vamos colocar aqui um triângulo retângulo interno azul. E agora nós temos a diagonal, que está interna a ele. Agora vamos colocar aqui um triângulo verde. E temos o seguinte, ó, esse triângulo retângulo verde, a gente vai colocar as medidas dele, ó, a tudo A aqui em volta, a diagonal 1 vai representar a nossa hipotenusa, vai ficar d1 ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado, que nada mais é do que o triângulo retângulo. A ao quadrado mais a ao quadrado é a mesma coisa que 2a ao quadrado. A gente para por aqui por enquanto, ó. Agora vamos para o triângulo retângulo azul. Ou seja, a hipotenusa no caso vai ser o D e os catetos serão o A e o D1. Aí fica o seguinte, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, D ao quadrado é igual a D1 ao quadrado mais A ao quadrado. A gente sabe que o D1 ao quadrado é a mesma coisa que 2 multiplicado por A ao quadrado. E a gente vai trocar lá na nossa conta. Ó, como é que fica? D ao quadrado é igual a 2A ao quadrado, que a gente acabou de substituir por D1 ao quadrado, mais A ao quadrado, que já tinha. Então, 2A ao quadrado somado com A ao quadrado é a mesma coisa que 3A ao quadrado. E agora é só tirar a raiz quadrada. Ou seja, D é igual a raiz quadrada de 3 multiplicado por A ao quadrado. Lembrando que se um elemento está ao quadrado dentro da raiz quadrada, ele sai e fica apenas D é igual a raiz de 3. Tranquilo, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like. Lembrando que a nossa próxima aula vai ser uma aula de exercício. Então, até a próxima aula.